40 mais alguns ciclos astrológicos, uma luta contra a imaturidade. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos pela sinastria astrológica. Hoje eu queria falar sobre esse tema. Eu trouxe alguns poucos ciclos que atuam em torno dos 40 anos. Antes eu queria lembrar, que eu sempre tenho lembrado, que ainda temos inscrições para o retiro da Terra de Rudá, o retiro de imersão que vai se dar em junho, no feriadão de Corpus Christi, um lugar belíssimo em Teresópolis, Vrajabume, e também quem quiser participar do grupo gratuito de Filosofia, Psicologia, Espiritualidade e Meditação da Terra de Rudá, chamado Tornar-se Presente, tudo isso, pedir informações com a Rosa no WhatsApp 21 98505 8500. Bem, essa semana eu coloquei num dos grupos, em todos os grupos, do Tornar-se Presente, um texto meu, e as pessoas me perguntaram, várias pessoas me perguntaram o que significa, o que você quer dizer, né? Eu queria ler esse pequeno texto e a razão pela qual eu estou gravando esse vídeo aqui. Sejam bem-vindos todos. O texto diz assim, esse texto está nos grupos do Tornar-se Presente. Via de regra, o plano A nos visita em torno dos 40 anos, quando Plutão quadra com Plutão, Netuno com Netuno e Urano se opõe a Urano. E acaba ecoando por anos a fio. O resto é plano B crônico, eis a vitória de uma competência adiada. Então, esse foi o texto que gerou uma série de perguntas. Via de regra, o plano A... Aí eu faço uma brincadeira, eu inverto, eu chamo de plano A aquilo que a gente vai... via de regra, uma grande maioria das pessoas vai tentar buscar a partir dos 40, 50 e tantos. E também digo que, via de regra, a gente começa com o plano B, que é um plano focado no nosso estabelecimento, na nossa sobrevivência, né? Então, a gente, muito jovem, vai querer um encaixe emocional, um encaixe afetivo, um encaixe profissional, um encaixe financeiro. E a gente é bastante imaturo ainda para fazer escolhas interessantes. E às vezes até uma certa crueldade, você com 17, 16 anos, 18 anos, tendo que escolher a profissão. É como se você escolhesse um casamento com 17 anos e dissesse assim, até que a morte os separe. Imagina, você faz uma escolha profissional com menos de 17, 18 anos, até que a morte os separe. É uma escolha muitas vezes galgada em influências familiares, de pai, avós, mães e tudo mais, ou do próprio mercado de trabalho, ou de alguma amizade, tudo, e que a gente topa e faz, e principalmente fica com aquele dilema crônico entre aquilo que eu gosto e aquilo que me dá dinheiro, né? Um dilema crônico que algumas pessoas acabam resolvendo lá na frente, que é se estabelecer no mundo através das coisas que a pessoa gosta, e esse gostar tendo a ver com o propósito da vida, porque tem isso também, né? Nem sempre aquilo que a gente gosta está alinhado com aquilo que a gente veio fazer aqui. Isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto que eu não estava na pauta, mas eu só vou alinhavar assim rapidamente para a gente falar num próximo momento. Então tem aquilo, né? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para me manter, mas na verdade eu gosto disso ou gosto de uma outra coisa, ou esse gostar tem tudo a ver com a minha essência, com a minha alma, com o ser que é em mim, ou não tem a ver, eu desconheço, eu não sei, eu sou um ilustre autodesconhecido, vamos dizer assim, né? Eu estou bem desabitado de mim, então não sei, mas lá na frente, graças a algumas crises, e eu acho que em torno dos 40 anos é isso que eu quero me referir, a esses 3 planetas que trazem algumas crises benditas que ecoam para o resto da existência, que tentam fazer uma migração entre aquilo que é o plano B para o verdadeiro plano A.
salvo exceções. Evidentemente que algumas pessoas que estão me vendo nesse momento vão dizer assim, olha, eu fiz umas escolhas, principalmente profissionais, muito bem feitas, não sei se tive sorte ou mérito, e estou com elas até hoje, com 50, 60, 70, feliz da vida, e fui aprofundando, oitavando, crescendo, me desenvolvendo. Claro que isso existe, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas isso não é a maioria não, pelo menos o meu recorte clínico de 40, vai fazer 44 anos esse ano, de uma clínica sistemática, o que eu vejo é uma espécie de dissociação, uma espécie de cisão, tanto no amor, né? Eu vou fazer também 3 vídeos falando sobre o primeiro casamento, sobre o segundo casamento e sobre o terceiro casamento, isso do ponto de vista simbólico, né? Porque, na verdade, uma encarnação ela vai falando de estratos da nossa psique, que na medida que a gente vai se envolvendo com situações, com acontecimentos, racionais ou emocionais, a gente vai se deparando com desafios importantíssimos para o nosso crescimento. E, via de regra, a escolha da nossa profissão ou a escolha do casamento são escolhas que ainda não têm uma certa autonomia, uma certa independência, uma certa consciência, né? Então a gente vai falar disso, sobre o primeiro, segundo e terceiro casamento num outro momento. Mas hoje eu queria me focar nesse texto que eu trouxe, que chamou a atenção de muitas pessoas, porque eu não me refiro só ao entorno dos 40, porque entre 37 e 42 anos de idade, o Plutão faz 90 graus com o Plutão no céu, né, no trânsito, faz 90 graus com o Plutão no mapa, o Netuno faz 90 graus, ou seja, uma quadratura com o Netuno no mapa, e o Urano faz uma oposição, 180 graus com ele mesmo. Entre 37 e 42, essas pessoas que não entendem os mandatos do céu, ou por outra psique coletiva, ou por outros ciclos astrológicos, elas acham que é a crise dos 40, que a pessoa está envelhecendo, né? Não, mas não é isso não. É uma crise, sim, uma crise identitária, e onde algumas coisas são postas assim em xeque, né? Em outros vídeos, por exemplo, eu vou aprofundar alguns outros ciclos, o retorno da Luz, 3 retornos da Luz, 3 retornos de Saturno, né? Que são de extrema importância, os retornos de Saturno, os retornos da Lua, mas hoje, a propósito desse texto que eu publiquei no Tornar-se Presente, que é esse grupo lá da Terra de Rodar, no WhatsApp, né, que é um trabalho totalmente gratuito, que gerou essas indagações, eu queria falar sobre isso. Então, essas 3 informações, as quadraturas de Plutão, de Netuno e a oposição de Urano, todos com eles mesmos, né, os planetas no céu em trânsito com os planetas no mapa, algo é trincado, algo é quebrado. Algo é trincado, algo é quebrado. Sabe quando você tem um vaso e esse vaso, uma criança esbarra e ele cai, ele não, às vezes quebra totalmente e às vezes ele trinca, ele racha, dá a sensação de que perdeu um certo valor. A nossa história encarnacional, isso a gente precisa ter claro, isso para a gente não ficar viajando na maionese, né? A nossa história é marcada por crises, né? Graças a Deus, graças à psique, graças à fonte primordial. Porque a tendência um pouco mais acomodada, um pouco mais preguiçosa, um pouco mais letárgica da nossa parte seria: time que está ganhando não se muda. Ou seja, a gente vai levando, né? Trabalho, o casamento, tá tudo bem, não existe nada perfeito. Mas não é isso que a banda toca. A gente está aqui num processo evolutivo, onde o objetivo final é o processo de ascensão. E o filtro, a peneira disso é rigorosíssima. Não somos nós que afiançamos aonde a gente deve chegar, quando a gente deve chegar, como a gente deve chegar, não. A psique, ela tem uma fome, né? Ela tem um apetite, o estômago psíquico, o estômago anímico, ele ronca 24 horas por dia exigindo experiências de integração. Experiências de integração. Integrar polaridades. Integrar dualidades. Ela tem essa fome, esse anseio, é para isso que ela existe.
né? E a gente traz alguns recalques de um lado, né? Mágoas, frustrações, desencantos, e muitas potências, muitos dons, muitos talentos. E no final é que tudo isso se resolva num processo de coniúntium, que é de conjunção, que é de matrimônio anímico, de matrimônio entre as nossas partes aparentemente cindidas, né? Aparentemente divididas. Né? Então, quando a gente está em torno dos 40, entre 37 e 42, não é raro a pessoa entrar em crise, ou na questão profissional, ou na questão emocional, independência familiar, ou pode surgir uma outra pessoa que questione o nosso casamento, ou alguma coisa nas sessões de terapias que eu possa mostrar que eu adoraria fazer uma outra profissão, ter uma outra coisa. Eu queria dar um status diferenciado a esse momento, que normalmente a gente costuma olhar esse momento, é muito confuso, né? 40 anos, está ficando velho, já não é mais adolescente. Não é isso que me interessa, não. O que me interessa é o seguinte: tem um projeto da psique individual e coletiva para que a gente faça uma profunda transformação daquilo que nos definia. Então, as nossas autodefinições, é muito importante a gente construir uma identidade, é muito importante a gente perceber que essa identidade ela não é rígida, ela não veio para ficar para sempre, porque, evidentemente, quando eu falo assim, parece uma coisa complexa, mas, na verdade, as coisas que eu acreditava e que eu dizia aos 18 anos não são as mesmas aos 28, tampouco aos 38 e por aí vai. Isso é ótimo que seja assim. O nome disso chama-se amadurecimento, aprofundamento. Essas crises, e eu só estou citando 3 ciclos aqui, tá? A astrologia, ela traz um relógio sofisticadíssimo de ciclos de Júpiter, de Saturno, de Urano, né? Ciclos de Marte. Esses são menos significativos, são mais agudos, mais pontuais, os outros são mais ciclos da Lua. Isso tudo tem uma função de deslocar a nossa identificação, de deslocar, de friccionar as nossas identificações. Assim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Essas definições, elas têm uma obsolescência programada, né? E essa obsolescência programada é pela própria psique. Assim, olha, essa autodefinição agora, hoje você com 20 anos, está bem interessante, está bem correta, está bem boa, está bem bacana, vamos adiante. Lá na frente, eu, tua psique, vou trazer aspectos friccionais para você rever essa tua definição. E aí tem muitos assuntos que entram na pauta, né? Ciúmes, possessividade, domínio, dominação, machismo, né, preconceitos, isso tudo vai passar por um moedor de carne em alguns momentos, e a astrologia ela canta essa pedra. Esses ciclos que eu me refiro são ciclos genéricos que valem para todos, mas tem ciclos pessoais. Eu não estou falando aqui de quando um Plutão corta o ascendente do João, eu não estou falando aqui quando o Urano faz uma conjunção com a Lua da Maria, isso eu não estou falando, isso né? Por isso a gente marca sessão com mapa, né, para o mapa astral, ou os trânsitos e progressões, para entender o que eu estou passando. Às vezes a pessoa não está entre essa faixa etária de 37 e 42, mas está vivendo um momento difícil, né? Tem um stellium de 4 planetas num signo e Plutão está quadrando com todos eles, né? Isso pode acontecer aos 18, pode acontecer aos 56, entendeu? Isso é outra coisa. E aí é uma coisa individual. Mas o que eu estou me referindo são ciclos coletivos. Aí fica pensando assim, mas por quê, hein? Por que será que existe esse relógio? Esse relógio que é um relógio para todos, né? E é porque até os 40 anos você está vivendo uma subencarnação dentro de uma encarnação. Digamos que a tua encarnação vai levar 90 anos. Uma suposição. Quando chega a 40, em torno dos 40, é como se a gente estivesse se despedindo de uma sub, ou de uma... O que eu quero dizer sub, né? É uma encarnação contida numa encarnação maior.
É interessante essa visão, porque se você for pensar, todas as encarnações são uma única encarnação, né? É como se uma semana fosse composta de 7 encarnações, segunda, terça, quarta, quinta, etc. Né? E quando a gente pensa assim, a gente expande a nossa inteligência, como as civilizações antigas, mais desenvolvidas do que a nossa, faziam ciclos absurdos, ciclos de milhares de anos, ciclos de milhões de anos, e a gente aqui está querendo as coisas para ontem, né? Isso é um dos motivos da nossa tragédia humana, né? Uma pressa enorme quando a gente não trabalha com a agenda da imortalidade, a gente não trabalha com uma agenda de algo perene, que a gente nunca vai morrer, né? Digamos que essa encarnação aqui seja uma terça-feira e que a próxima vai ser uma quarta-feira, uma quinta, tudo de uma alma em evolução. Pensar dessa forma, eu acho, né, que dá uma liberdade para a gente poder fazer com mais calma, mais esmero. Porque quando a gente comete erros na terça, quem sabe na quarta-feira a gente pode repará-los. Mas quando a gente acha que morreu, acabou tudo, dá um certo desespero. Dá um certo desespero. E a gente também, quando pensa que morreu, acabou tudo, aquelas relações de afeto que a gente teve, que são tão maravilhosas, a gente nunca mais vai ver. Não é bem assim que a banda toca. Essas relações de afeto, elas vão retornar, né? Da terça para a quarta, ou da quarta para a quinta, ou de outras encarnações. E não importa que sejam as mesmas pessoas, não. Isso não tem a menor importância para a psique, mas que esses afetos prossigam o seu trabalho. Esses afetos e esses desafetos, eles retornem para prosseguir o trabalho de individuação, de nos tornarmos seres não divididos. Ou seja, um processo todo de integração. Então, no meio, assim, em torno dos 40 anos, a gente se dá conta, aí vem o senso comum, né, que diz assim, estou pensando num plano B. Né? Eu inverti a história. Eu digo que a partir dos 40, com essas crises de Urano, Netuno e Plutão, a gente começa a pensar no plano A. E é ali que começa a chegar processos terapêuticos, a busca astrológica, o mapa dármico, 40, 50, 60. Hoje em dia tem gente fazendo vocacional aos 70 anos. Eu acho isso belíssimo. Né? Eu conheci uma astróloga muito boa e muito famosa, que uma vez soltou uma pérola para mim. Eu queria estudar com ela, uma astróloga que eu acabei nunca estudando. Queria estudar com ela, ela soltou uma pérola e disse assim, olha, eu não faço mapa com pessoas acima de 60 anos, porque essas não vão mudar mais nada. Eu fiquei assim, perplexo, eu falei, entendi por que eu não vou estudar com essa pessoa hoje. Quando a gente tem diante de uma pessoa de 80, 90, e quer um projeto, não importa que vá morrer daqui a 2 dias, não importa. Quando você começa um projeto interno, começa esse projeto interno, porque o que está na pauta não é necessariamente a realização no concreto. Isso é um dado. O outro dado é começar a alinhavar esse projeto. Se você começa a alinhavar esse projeto e você morre 2, 3 dias depois, isso não morre. Nada disso morre. Isso é para dar uma estatura para a nossa experiência humana muito acima das datas que o ego quer, dos projetos que o ego quer. Então, você imagina, não seria tudo mais fácil se o nosso mapa só tivesse trígonos e sextis? Não seria tudo mais fácil se a gente começasse a fazer todas as escolhas certas, escolher a profissão certa, escolher a esposa certa, o marido certo, escolher tudo. Mas não, por que não é assim? Não é porque nós somos tontos, não. Não é porque nós somos tontos, não. É porque nesse processo evolutivo, né, a gente precisa conhecer a fricção entre esses dois mundos, que é o mundo do ego, da personalidade, e o mundo do self, o mundo do ser que há em nós, o mundo da nossa essência. Até que essas coisas elas se unam numa espécie de oração crônica, diária, pelo menos 24 horas por dia, quando o ego e a personalidade estão alinhados com o ser que é dentro de nós. E para isso a gente tem que passar por provas, como numa universidade, a gente precisa passar por provas. Então uma das provas é quando Plutão quadra com Plutão, Netuno quadra com Netuno e Urano se opõe a Urano. A pergunta é o seguinte, o que você vai entregar?
Você está entrando agora numa outra faixa, vem aí os 45, depois 50, etc. Aos pouquinhos você vai diminuir a tua quantidade de energia e aos pouquinhos você terá que aumentar a sua qualidade de energia. E a sua qualidade de energia depende da qualidade da sua consciência. E a sua consciência depende do fato de você ter sabido lidar com as questões, os conflitos, as crises. Então, em torno dos 40, quando esses 3 planetas eles se estranham, né, no trânsito, né, no céu com a carta natal, estão dizendo assim, olha, vem cá, é isso mesmo? Você tem certeza que a tua profissão é essa? Que o teu valor de salário, o que você merece receber, é o que você ganha mesmo? Você está sendo subaproveitado? Né? Será que essa companhia, essa mulher, esse homem, é o teu companheiro mesmo para daqui para frente? A gente vive um período assim muito delicado, porque o último bastião o penúltimo bastião agora dos planetas transpessoais é Netuno, que está na iminência de sair de Peixes. O Plutão acabou de entrar em Aquário e depois ainda vai entrar em Peixes. Todo esse enorme ciclo que começou em 1970 vai terminar em 2068. Né? E muita gente, ou por que não dizer a maioria da população planetária, de uma forma inconsciente, está se borrando de medo. Porque estão emergindo identidades que, do ponto de vista de uma certa moral, de um certo preconceito, de um certo conservadorismo démodé, parece algo aviltando, né, a família, os bons costumes, a moral e os bons costumes. O pessoal ainda não entender e vai demorar a ficha cair. O Plutão em Aquário vai dar esse legado que vai mostrar que o barato não é a tecnologia, o barato é o que vai emergir da psique individual e coletiva, em termos de eus, em termos de conteúdos que estavam stand-by, que estavam paralisados ao longo de dezenas de anos, de séculos e de milênios. Eu entendo que é muito difícil de lidar com isso. Então, no âmbito coletivo, né, nós estamos vivendo um momento difícil, que poderia ser resumido como um movimento conservador tentando calar um movimento progressista. Quando eu oitavo esse movimento progressista, não estou me referindo à política, estou me referindo ao progressismo da psique coletiva, quando esse movimento progressista psíquico ele se expressa e ele é majoritário, ele será vencedor, porque esse é um ciclo que não depende da nossa escolha, que ninguém nos consulta sobre isso, é assim que tem que ser, né? A gente vai ter que encontrar instrumentos para lidar com esses desafios. E no microcosmos, no cosmos do João, da Maria, do Pedro, da Henriqueta, em torno dos 40 a gente vive isso. Esse jarro que quebra. Até que a pessoa entenda que foi uma coisa incrível, que foi uma coisa ótima, leva um tempo. Né? Porque às vezes, muitas vezes, um casamento desfeito, ou uma demissão profissional, ou nada disso acontece porque eu não tive coragem. Também tem isso, a pessoa, olha, eu não me separei e nem mudei de emprego. Agora, se você me perguntar, eu estou realizado em ambos, é outra coisa. Eu não tive instrumentos, não tive ferramentas, não tive coragem de poder empreender isso. Até porque, é como se dissesse, vou largar isso para quê? Para fazer o quê? A gente vive uma ignorância espetacular, né? A nossa ignorância de longa data, e essa ignorância ela é patrocinada, é uma ignorância, eu sempre vou falar isso. A minha fala não é responsabilizar a gente, ponto final, não, porque tem toda uma pedagogia da ignorância, tem todo um investimento nesse déficit cognitivo nosso, e a gente acaba mordendo a isca. Então, esses aspectos de Urano, Netuno e Plutão, eles forçosamente, eles empurram a gente para o corner e dizem assim, vem cá, é isso mesmo? E aí vem questão profissional, questão financeira, questão afetiva, questão emocional, questão familiar, a tua maternidade está
bem, a tua paternidade, a tua ausência da maternidade, a ausência da paternidade, ou então a presença delas está a contento, né? A tua relação com o sagrado, com o mistério, o teu negócio é religião, é algo além da religião. Qual é o teu propósito? O que você está fazendo aqui? Ainda nós não estamos numa fase aguda de decisões certeiras, de decisões corretas. Mas a gente estaria numa fase adulta, numa fase aguda, né, digo, entre 37 e 42, numa fase aguda de questionamentos. E não são questionamentos intelectualoides, não. É uma coisa orgânica, que muitas vezes deprime, né? Muitas vezes deprime. E deprime por quê? Porque é a potência pedindo espaço. É a potência pedindo... Escuta, olha só, esse uniforme teu, até agora, ele coube bem. Mas agora requer uma nudez e uma nova roupa. Essa nova roupa é uma nova identidade, que também, num belo dia, viverá uma outra crise. E de crise em crise, nós vamos tendo todas as oportunidades necessárias para a gente fazer o que a gente veio fazer aqui, que a gente se tornar quem a gente é. Né? Se você me perguntasse como eu resumiria, né, o que a gente veio fazer aqui, é você se tornar quem você é. Se isso é verdade, qual é o nosso dever de casa? Eu preciso me conhecer. Repara, tudo converge no mesmo ponto. Eu preciso me conhecer, porque a razão pela qual eu fui convocado a estar aqui é eu ser quem eu sou. E eu ser quem eu sou não é eu honrar as minhas características de personalidade. Se eu sou ariano, então eu sou impulsivo. Se eu sou taurino, eu sou apegado. Bobagem. Ninguém é ariano, ninguém é taurino, ninguém é pisciano, ninguém é canceriano. Cuidado com essas expressões. A gente fala, você é peixe, você com ascendente câncer, blá, 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 mas nós somos um vazio pleno. Nós somos uma vacuidade plena. Então o mapa astral, ele dá no mínimo ele traz duas referências importantes. Uma é como é que a gente se acha em termos de personalidade ali. E a outra é quem de fato nós somos, de onde a gente veio, de onde nós viemos. Então, nessa faixa etária, entre 37 e 42, isso vai reverberar ao longo. Porque quando eu digo assim, então, o meu plano B, que era a busca de uma estabilidade material, emocional, e eu, na minha imaturidade, tomei algumas certas decisões, agora eu queria saber qual é o meu plano A. O que significa um plano A, na verdade? Significa projetos de vida que espelhem fidedignamente quem de fato sou eu. Imagina se a gente vai ter esse nível de exigência aos 18, 17, 19, 20, 25, 26. Não vai. E muitas vezes a gente quer um mundo melhor, e esse mundo melhor é, quem sabe, derrubando esse governo, derrubando outro governo, pegando a luta armada, ou quem sabe, virando hippie, pegando um violão, fazendo uma música. Não, peraí, para. Você quer um mundo melhor? Transforme-se, seja quem de fato você é. Né? A ficha não cai, porque também parece que não tem glamour nenhum. É quando justamente a nossa energia física começa a decair um pouco, que a gente fala, o que eu vou fazer, quem sabe, com essa velhice que está chegando. Acho que você pode fazer muita coisa de dentro para fora, especialmente se você se conhece mais e mais. Então, essas crises, Urano, oposição Urano, Netuno, quadratura Netuno, Plutão, quadrado Plutão, é para simplesmente fazer a pergunta. Faz contato. Você está bem? A pergunta não é, você está realizado? Essa não é a pergunta, que é quase uma pergunta, quase que é covardia fazer essa pergunta aos 30 e tantos anos de idade. Mas pode-se fazer uma outra pergunta, que é, você sente que está no caminho da tua realização? Aí sim, você sente que você está no caminho. E essa pergunta começa em torno dos 37, vai agudizando, 42 até, e depois ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Tem gente que foge dessa pergunta, né, sentando no sofá da acomodação e vamos em frente. Provavelmente essa pessoa vai ter problemas físicos, emocionais, psíquicos,
porque ela cometeu um delito da estagnação. A estagnação é um delito, tá? A estagnação é um delito. Não existe nada na natureza e no natural que contemple a possibilidade de estagnação. Uma coisa é você ter uma momentânea pausa, até para reflexão, outra coisa é estagnação. Né? Então, desse momento, e eu vou trazer em outros vídeos outros ciclos, tem momentos, né, que Urano faz trígono com Urano, Netuno faz trígono com Netuno, Plutão faz trígono com Plutão. É um momento mais maduro, né, pelo menos na teoria, né, os diversos retornos de Júpiter. Então, quando a gente tem noção de que tem um relógio psíquico atuando independente do nosso desejo, independente dos nossos objetivos, a gente pensa assim, poxa, eu quero saber disso, porque isso me diz respeito, pelo menos 100% do tempo. Né? Nós latinos ocidentais achamos que o desejo é soberano. O desejo não é soberano. O desejo é tudo de bom. Não é soberano. Soberano são os ciclos psíquicos. Tá? Eu sempre dou uma metáfora meio desgastada, meio velha, e falo assim, olha, eu tomei uma decisão de que nesse inverno eu vou sentir calor. Tá? Ou de que nesse verão eu vou sentir frio. Tomei uma decisão. Você tomou uma decisão? Que bacana, que legal. Mas você vai ligar ar-condicionado no verão? Não. Escolha minha. Então tá. Percebe? A psique é assim. A psique é como se fossem esses ciclos sazonais, que são provas, que são testes, para ver como é que você lida. Então, nessa faixa etária, e as consequências a partir dessa faixa etária, em torno dos 40, começa a se alinhavar da psique para a personalidade, perguntas do tipo eu estou no meu caminho, é isso que me realiza, o que me realiza me dá sustento, me dará sustento, o que eu gostaria de fazer tem a ver com a minha essência, ou é apenas um delírio de ego? Né? Lembrando que o Dharma, ele provê. O Dharma, ele tem a obrigação de prover a nossa jornada. Às vezes a gente faz um enorme sacrifício do ego para se encaixar no Dharma, morrendo de medo, achando que vai faltar sustento. Não pode. Não pode faltar sustento quando o Dharma está na condução. Né? Quando aquilo que você veio cumprir aqui, realizar aqui, está na condução. Uma coisa que já me incomodou no passado e que hoje eu me divirto um pouco é quando pessoas muito inteligentes da área do pensamento contemporâneo, da filosofia, alguns da área da psicanálise, né, dizem que o propósito da vida é o propósito que a gente atribui, porque a vida não tem propósito nenhum, a vida é viver a vida. Né? Isso dá uma sensação tão gostosinha, tão bacana, né? Então, e de tanta potência, né? Porque sou eu que dou o propósito da minha vida. E a pessoa não sabe que o nosso livre-arbítrio é tão grande, que chega a quase 3%, quase 4%, de tão grande que ele é. Isso já me incomodou no passado, quando, na verdade, o que conta para um certo pensamento contemporâneo é o propósito que você dá à vida, quando, na verdade, há um propósito subjacente à nossa consciência. Há um processo subjacente ao nosso consciente e que precisa ser descoberto. Por que será que de poucas décadas para cá muitos começaram a meditar? Será que era só para relaxar? Ou para encontrar algo lá no fundo da psique que dissesse: isto és tu e este é o teu caminho? Percebe que um movimento um pouco inconsciente de uma turma grande no planeta começar a fazer meditação
não é para na meditação encontrar o que você quer para você, e sim o que a tua psique demanda que você realize. Nós somos servidores aqui. Nós somos servidores. Nós somos funcionários autônomos. Nós somos empregados autônomos. Nós estamos aqui para realizar algo. E, no mínimo, tem dois algos. Um algo para a pessoa física e um outro algo para a vida. Essa relação entre vida e mundo. Todo o processo de autoconhecimento é esse processo da gente sacar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Isso não passa por questões morais. O certo é isso, o errado é aquilo. Não passa por nada disso. Passa em você descobrir quem você é de fato. Às vezes você descobre que você é selvagem, que você é incapturável. Outras vezes você descobre que você é mais... Porque a gente descobre que às vezes a gente é leão, tigre, ou às vezes a gente pode ser um servo, pode ser um servo, pode ser uma cutia, um coelho, podemos ser uma águia, um elefante, um golfinho, entendeu? Tem gente até que às vezes se identifica com uma barata, com um rato. Isso não é nem só uma questão de identificação, não. Às vezes o que a gente vem fazendo ao longo das encarnações faz com que a gente chegue ao status da ratazana, entendeu? E outros também, em tudo que a gente vem fazendo ao longo das escolhas, a gente pode chegar ao status do golfinho, do elefante, da águia, enfim. E aí não tem critério de valor, parece que tem, né? Mas não tem critério de julgamentos, cada reino é cada reino. Mas no reino humano é a consciência, não é exatamente o desejo do consciente, mas é a consciência que advém do inconsciente. A consciência que advém do... Então, todas as vezes que a gente olha para a gente profundamente, que a gente tenta mergulhar no nosso inconsciente, é para a gente iluminar esse inconsciente, para a gente se tornar conscientes. Né? E esses aspectos, Urano, Netuno, Plutão, quadrado, que, na verdade, para mim, as primeiras crises mesmo, não são no retorno de Saturno aos 29 anos. Não. Ali tem uma prévia, né? Que a prévia do retorno de Saturno aos 29 como é, vai entrar ou não vai entrar? Vai assumir ou não vai assumir? Vai se comprometer ou não vai se comprometer? Mas, em torno dos 40 é outra história. A casa cai. Às vezes literal, e tem duas áreas nobres. Aliás, tem três áreas nobres, né? Trabalho, o afeto e a saúde. O trabalho lê essa questão financeira, inclusive o afeto e a saúde. E foi programado para a casa cair. Mas isso não é um momento ruim nem negativo. Negativo eu não estou entendendo nada, não sei o que fazer. Entendeu? Então, é nessa faixa etária, e a partir daí que a gente começa a perceber que a vida não é para amador. Talvez seja para os amantes, mas não para aquele que ama a dor. E é curioso porque esse é um momento de dor. E mesmo que a pessoa não viva um desemprego, né? Mesmo que a pessoa não se separe de uma relação, mesmo que a pessoa não adoeça, porque tem que adoecer? Não. Tem que se separar de um casamento? Não. Não tem nada. Cada um é cada um está num processo evolutivo, mas tem pessoas que nada disso acontece porque estão num nível evolutivo muito interessante, não importa se só tenham 38 anos ou 39 de idade, são pessoas bastante evoluídas, não precisam quebrar nada. Segundo, tem pessoas que não quebram nada porque fingem que nada está acontecendo e a coisa vai estourar lá na frente. Tem gente que segura a onda e esses trânsitos difíceis acabam ecoando lá na frente, ou em termos afetivos, ou em termos profissionais, ou em termos de saúde. Né? Então, cada caso é um caso. Com a psique a gente não é esperto. Com a psique a gente não é esperto. A gente não vai negociar uma dívida com a psique, né, tentando engambelar. Não tem isso. Ela pode até negociar contigo postergando um pouco.
né? Mas a conta chega. Qual é a conta que chega? Aonde eu quero me dar bem sem eu ser quem eu sou? Isso vai cair na prova, hein? Aonde eu quero me dar bem sem ser quem eu sou? Dá muito trabalho eu descobrir quem eu sou, mas eu sei o que é me dar bem. Então, olha só que facilidade. Se eu sei o que é me dar bem e eu não sei quem eu sou e dá muito trabalho, pô, libera aí, psique. Libera aí. Deixa. Olha, eu queria ganhar muita grana, eu queria ter uma relação, assim, de preferência sem muito compromisso, eu gostaria de viajar ao mundo, eu gostaria de... Pois é. Gente, é isso. Hoje eu trouxe, a propósito das pessoas no grupo lá do Tornar-se Presente, com esse texto que eu botei, né? Via de regra, o plano A nos visita em torno dos 40, quando Plutão quadra com Plutão, Netuno com Netuno e Urano com Urano. E Urano se opõe a Urano. E acaba ecoando por anos a fio. O resto é plano B que se cronificou. Eis a vitória de uma competência adiada. Isso é, né? Eis a vitória de uma competência que foi adiada. Em outras palavras, eis a vitória de uma incompetência. Não fiz a leitura correta, não entendi o que estava acontecendo, achei que apenas eu estava envelhecendo, não busquei instrumentos, ferramentas para me situar e não estou legal, não estou bem. Isso deve ser a velhice, a coisas que o valham. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudai, do aplicativo de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica 639. Quer conhecer? Entra no Instagram ou então na loja de aplicativos. É gratuito. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Eu retorno em breve. Eu dei um tempinho porque eu vivi uma dor agora, uma dor muito forte. Meu cachorro, chamado Dom, ele faleceu no sábado e foi para mim algo inenarrável, algo que foi difícil. Então eu passei um tempo aí sem o YouTube, sem o Instagram, mas as coisas estão... Obrigado, gente, obrigado. Porque a minha relação e a nossa relação, na minha Lígia, com os bichos, com as plantas, com a natureza, é uma relação de similaridade, similitudes, de similaridades, de empatias, entendeu? Então, é uma relação de crescimento recíproco, de aprendizado recíproco, de olho no olho. Então, perder um anjo desse, um ser desse, um bicho enorme, grande, bonito, lindo, precocemente, provavelmente no ataque do coração, tudo indica. Aí eu fiquei em silêncio, né? E essa coisa sincrônica é uma coisa muito, muito, muito curiosa, porque 1 ou 2 dias antes disso acontecer, e ele, o Dom, esse cachorro maravilhoso, ele não deu pista nenhuma de que isso ia acontecer, pelo contrário. 8 anos e 7 meses de vida, feliz da vida, brincando, e ele me elegeu, né? 2 dias antes eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma live com o tema A Potência da Dor, né? A Potência da Dor. 2 dias antes, eu falei, vou fazer, comecei a pensar nessa live, aí 2 dias depois ele morreu. E aí eu falei, não vou fazer potência da dor nenhuma, eu vou viver essa dor. E aí eu acho que eu adiei esse assunto, que é um assunto muito importante, que eu ia falar sobre a potência da dor, né? Mas quando ela me visitou assim de uma maneira inesperada e aguda, eu falei assim, eu quero viver essa dor, né? Viver essa potência que é, porque não há nada mais sublime do que a tristeza que advém de algo que foi maravilhoso, lindo, fantástico, incrível, né? Então é um momento difícil, né? Mas é um momento difícil, muito difícil. Eu estou falando de um cachorro
que é um ente da família, mas a gente podia estar falando de um pai, de uma mãe, de um filho, de um namorado, enfim, de pessoas, de seres, de bichos, enfim, que tem uma enorme significação afetiva e que parte, entre aspas, para sempre, né? Então, é uma bênção poder viver essa dor, é uma bênção. Eu não abriria mão de nada disso. Tem gente que fala assim, isso dá um trabalho, não, e a gente se apega, depois a gente perde. Olha, nós tivemos já 10 Golden Retrievers. A gente já, ao longo de muitos anos, né, desde 94. Desde 94, a gente já, até agora, tivemos 10 Goldens e enterramos 9. Com movimentos sofridos, com doenças, com coisas. Não foi o caso do Dom. O Dom, ele desapareceu assim, puf, do nada. Estava ótimo e desapareceu. Os outros não, muitos dos outros, eles quase todos foram sofridos e tudo mais. Eu não tenho nenhum registro dessa dificuldade, sim, do prazer, do amor, do afeto, do encontro, da parceria, da comunhão, do mútuo aprendizado, da companhia. Enfim, desculpa aí esse desabafo. Acho que eu estava precisando falar. E já falei bastante sobre também. Um beijo no coração, gente, e até breve. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho de vocês aí, que vocês alimentam demais a gente. Vocês alimentam, não sei se vocês têm noção, mas vocês alimentam demais. Beijo no coração, obrigado por tudo e até agora.